Boa noite, querida e amada igreja. Graça e paz, amém? Queremos saudar e cumprimentar os queridos e amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos muito gratos e muito felizes por podermos estar aqui. Mais um dia do Senhor, um dia reservado para que a sua igreja, possa se reunir, o adorá-lo, prestar culto de louvor, de adoração ao teu santo nome. Isso para nós é um motivo de muita alegria, de muita gratidão. Salmo 18, os versículos 1 e 2 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Que nós também possamos ter este mesmo sentimento do salmista, amar verdadeiramente o nosso Deus, amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, porque Ele é a força da nossa salvação. Amém? E é este Deus, meus queridos irmãos, que nós estamos aqui para adorá-lo, para prestar culto, para ouvir a mensagem do Senhor para as nossas vidas e para os nossos corações. E para isso, eu vou convidar a nossa irmã Anabelle, que esteja dirigindo a Deus uma oração de adoração. Oremos. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. É verdade, meu Deus. É verdade, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Oh, meu Deus. Oh, quantas bênçãos, meu Pai. Oh, meu Deus. Pai querido. Bendito seja o Senhor, ó Pai. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Oh, aleluia. Amém, Jesus. Glória ao Senhor, ó Pai. Nada, ó Pai. Ó Deus, só com pensamento e olhar fito no Senhor, ó Pai. Sim, Jesus. Muitíssimo obrigado, Jesus amado. Ó Senhor. Amém, meu Pai. Ó Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, meu Pai. Temos certeza disso, ó Pai. Amém. Amém, Jesus. Oh, meu Deus. Sim, meu Deus. Oh, meu Pai. Tudo nos teus braços, ó Pai. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Oh, Deus. Amém. Confiando no Senhor, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, meu Pai. Amém, meu Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. O salmista diz que prefere estar um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias
nas tendas da perversidade. O quão maravilhoso é poder estar na presença do Senhor. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 10, os versículos 16 ao 20. Mateus capítulo 10, os versículos de 16 ao 20, de forma alternada. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Mateus 16, Mateus 10, os versículos 16 ao 20, de forma alternada. Amém? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e os gentios. Todos, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai, em quem fala em vós. Amém. A amada igreja pode assentar-se, que a palavra do Senhor venha nos encorajar, venha nos trazer segurança e paz, para que nós não possamos temer, mas confiar, e que tudo que acontecer em nossas vidas servirá de testemunho para esse Deus que nós adoramos e servimos. Vamos com muita alegria, com muita satisfação, entoarmos o hino de número 4 do nosso inário, culto à Trindade. Culto ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hino de número 4. Pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, somos benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom cordeiro, foi o sacrifício que expiou o teu pecado. Escolheu e sofreu por suplício, Cristo está no templo. Porque estás no templo, preceptos divinos, e os corações habitas. Por paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer
Cristo está no templo. Aleluia. Passando já para o nosso momento de confissão de pecados, convido os queridos irmãos que abram suas Bíblias em Marcos 11, os versículos 25 e 26. Marcos 11, os versículos 25 e 26. Amém? Vamos em uma só voz fazer a leitura desses dois versículos. Leiamos. E quando estiverdes orando, se terdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoar, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Cristo está no templo, meus irmãos. Em Mateus 6, os versículos 12, 14 e 15, na oração dominical, oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E o 14 e o 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus queridos irmãos, este é um momento de curvarmos as nossas cabeças e por alguns instantes confessar a Deus as nossas falhas e os nossos pecados, pedir a Ele perdão, mas também liberar perdão nas nossas vidas, ou pedir perdão, porque o nosso Deus sonda os nossos corações. Seria uma hipocrisia, uma falsidade, né, a gente querer pedir ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus, que nos perdoe, sendo que nós não temos essa capacidade de perdoar. E a palavra do Senhor é bem clara. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, o nosso Pai também não nos perdoará. Então, nesse instante, faça uma autoavaliação, cada um de nós. Vamos, nesse instante, ter essa oportunidade. E caso exista alguma mágoa, algum ressentimento, peça a Deus ajuda. Vá, reconcilie com seu irmão, peça perdão, para que cada vez mais e mais o nosso Senhor possa se agradar do nosso culto, do nosso louvor, para que a nossa vida possa ser um instrumento verdadeiro nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso irmão Pedro esteja quebrando esse silêncio, orando em favor da igreja, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor Jesus.
misericórdia, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, meu Pai. É verdade, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vamos neste momento, meus irmãos, entoar o hino de número 11 do nosso hinário, a Trindade Santíssima, hino de número 11. Enquanto nós estivermos entoando este hino, o momento é oportuno para aqueles irmãos que vão devolver seus dízimos, as suas ofertas, uma forma de gratidão ao nosso Deus. Hino de número 11 do nosso hinário. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome confessou. Santo, 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 justo e compassivo, Deus Santo Criador. Santo, 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 nossos pecadores, não podemos ver tua glória santa, tu somente és santo, santo és perfeito. Santo, 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 Jesus aos remidos, santos correntes, proclamam teu nome. Antes de formar-se, Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras fundam teu nome confessou. Santo, 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 justo e compassivo, Deus Criador. Amém. Nosso irmão diácono Wilson está com a oportunidade, está orando, agradecendo os dízimos e as ofertas, e que esse dinheiro possa ser usado para o crescimento, para a propagação do Santo Evangelho aqui nessa comunidade, em toda a terra. Amém. Deus, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos pelos dízimos e as ofertas aqui depositadas. Bem, meu Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe esse dinheiro, ó Pai, Sim, que ele possa realmente ser usado na tua obra, que ele possa ser usado para o crescimento, Pai, dessa igreja, que ele possa ser usado, Pai, em prol do teu nome, ó Pai, em prol também dos irmãos, daqueles também que estão necessitados, ó Pai, daqueles que realmente estão precisando de ajuda, ó Pai. Graças te damos por essa igreja. Senhor, abençoe que cada dia mais ela possa crescer, não só em número, ó Pai, mas também em pessoas realmente dispostas a louvar e bendizer o teu santo nome, ó Pai.
Pai. Amém, Jesus. Essa oração que eu faço, com o perdão dos meus pecados, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Meus queridos irmãos, Apocalipse 5, os versículos de 7 a 9. Apocalipse 5, os versículos de 7 a 9. Diz assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e comprastes com teu sangue, comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Entoavam um novo cântico. Nós, nesse momento também, juntamente com a equipe de louvor, nós vamos estar adorando, entoando cânticos de louvor, de adoração a este Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Porque com o teu sangue precioso, Ele nos comprou, Ele nos remiu, principalmente nos garante a vida eterna, a salvação. A equipe de louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. Mais uma vez reunidos aqui na casa do Senhor, né? Essa canção que nós vamos entoar agora, ela fala que nós fomos chamados para o mundo, para o Evangelho pregar, né? Lançar a semente para vidas mudar, né? Que nós possamos estar neste momento colocando os nossos corações diante do Senhor, para que o Senhor possa colocar verdadeiramente em nós a vontade e o desejo de estar lançando essa semente para mudar vidas. Nós estamos vendo aí, né, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Nós sabemos que ali falta Deus. Embora a gente saiba que guerras é bíblica, né? A Bíblia nos fala bem claro que no final dos tempos levantaria reino contra reino, nação contra nação, né? Então nós sabemos que isso já estava escrito antes da fundação do mundo, né? Mas nós sabemos que falta Deus no coração também daquelas pessoas. Nós vamos estar nesse momento fazendo um momento de oração em favor da Ucrânia, né, que está sendo massacrada. Deus sabe o porquê, porque tudo também acontece segundo a vontade dele, segundo a permissão dele. Embora a gente saiba que é complicado a gente pensar que Deus permite que várias pessoas estejam morrendo através daquela guerra, né? Mas nós sabemos que nada foge da vontade dele. E eu vou pedir ao presbítero Eupídio que esteja fazendo em prol da Ucrânia, em prol da Rússia também, para que Deus possa estar movendo o coração daquele povo. Santo e eterno Deus, nós queremos, ó Pai Celestial, nesse momento, e suplicar, ó Deus bendito, que o Senhor esteja, ó Pai Santo, olhando, ó Deus bendito, para aquelas duas nações, sabendo, ó Deus bendito, que ali, ó Deus, um poder muito grande de uma parte, e o outro, ó Pai Santo, tem menos. Sabendo também, ó Deus, que muitos países, ó Deus, estão a favor daquele que já é grande, e dos pequenos que estão chegando agora. Que o Senhor esteja, ó Pai Santo, atuando, e sabendo, ó Deus, que o poder vem todo do Senhor. O Senhor pode, ó Deus bendito, levar, ó Deus, aqueles países, ó Deus, a ter paz, através, ó Deus, da conversa, através da conciliação, e também, ó Deus, através, ó Deus bendito, daquele povo, ó Pai, que estão perecendo neste momento. Sabemos, ó Deus, que são países poderosos na área nuclear, na área também
são pessoas que estão preparadas para tudo que der e vier, mas sabendo, ó Deus, que o preparo maior dos homens vem do Senhor, que nada lhe será permitido, ó Deus, sem a tua direção, sem a tua orientação. Nós te louvamos, ó Deus bendito, por tudo. Nós sabemos, ó Deus, que muitos brasileiros também, ó Pai Santo, já têm fugido de lá, o nosso presidente tem dado o apoio necessário. Abençoa também eles, ó Deus, mas o mais importante, ó Deus, é que eles possam compreender que só em Jesus Cristo é que nós temos uma paz verdadeira. Nós te louvamos por tudo, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Chamados como para o Evangelho levar, lançando sementes para vidas mudar. Comendo novos começos, frutos de restauração. Mostrando em Cristo feliz.
principalmente, não guardar a verdade só para nós, mostrar-nos a verdade para todos aqueles que precisam conhecer a palavra do Senhor. Convido aqueles que puderem para estar se colocando de pé. Nós sabemos que o Rei da Terra, o governador de tudo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe governo nenhum que não seja primeiramente direcionado pelo nosso Senhor Jesus. O homem pode andar por caminhos errados, mas nós sabemos que tudo é permissão do nosso Senhor. Tua palavra está meu presente.
qual nós devemos nos curvar, senão é esse Deus poderoso que nós servimos. queremos viver as nossas vidas no Senhor e para o Senhor. Os irmãos podem se sentar. Um dia Deus escreveu a nossa história. E a nossa história, ela foi escrita ali na cruz, né? Ela foi escrita por gotas de sangue, né?
E o nosso sonho é um dia ver Jesus e dizermos a Ele o quanto nós somos gratos por tão grande amor, por tão grande graça Ele direcionou a cada um de nós. És o pão que vem do céu.
Convido as crianças que abram toda a igreja, na verdade, mas principalmente as crianças que abram suas Bíblias em Provérbios 3, e as crianças lerão os versículos 1, 2 e 3. Apenas as crianças. Provérbios 3. Provérbios 3, os versículos 1, 2 e 3. Amém? Podem ler, pequeninos. Amém. Isso sirva para nós também, viu, meus irmãos? Que nós possamos atar os ensinamentos do Senhor no nosso pescoço e no nosso coração, para que em momento algum nós possamos esquecer de quem é o nosso Deus. Nesse momento eu convidar a nossa irmã Raquel, que estará fazendo uma oração em favor das nossas crianças e também pedindo a Deus que nos abençoe no culto que teremos aqui no salão, no templo. Amém, Jesus. Sim, Jesus. O único caminho, Jesus. Oh, meu Deus. Ser com o teu servo, ó Pai. Amém, Jesus. Usa o teu servo, ó Pai. Amém, meus queridos. As crianças podem descer. Neste momento, a palavra está com o pastor Cícero, que nós cremos e sabemos que ele irá falar da parte do nosso Deus para os nossos corações. Que ele seja usado, como foi orado aqui, como um canal, como instrumento nas mãos de Deus para falar aos nossos corações. Boa noite, queridos. Deus abençoe cada um dos queridos cada vez mais. Essa rica oportunidade de estarmos adorando ao nosso Deus. A presença do Senhor no nosso meio nessa noite é muito real. Muito tranquilamente você sente a graça do Senhor aqui. Tranquilamente. Os hinos maravilhosos tocam o nosso coração, falam profundamente a nosso coração. Eu creio que para completar a bênção dessa noite, a palavra do Senhor vem como uma espada de dois gumes para penetrar nos nossos corações e falar aquilo que é necessário para nós. Por isso convido você a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 16. E vamos ler os versos 7 e 8. Nós estamos dando continuidade aos temas desse mês, sermão temático sobre a Trindade, e hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. João 16, versos 7 e 8, vamos ler vamos ler todos juntos, tá? Vamos lá? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Bendito Deus, glorificamos teu santo nome nessa noite.
Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de podermos estarmos na Tua casa adorando o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por cada um que Teu Santo Espírito atraiu esta noite para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que nesta noite não haja barreiras, ó Deus, para a Tua palavra achar morada em cada coração aqui. Fala-nos, ó Deus, nessa noite. Nos fortalece, nos instrui. Assim como João Batista orou, eu oro também, ó Deus, que eu diminua, que eu desapareça, Senhor, para que o Senhor Jesus cada vez mais cresça no nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Apenas recapitulando, meus queridos, sobre a Trindade, para os irmãos saírem daqui ainda quentes, né, da importância da Trindade. A Trindade é 3 pessoas em uma. E a verdade é um Deus que se manifesta em 3 pessoas. A Trindade é isso. Então a Trindade, alguns teólogos ainda dizem que a Trindade seria uma única pessoa também. Não poderíamos nem pensar em 3, mas como a manifestação são de 3 pessoas, pensamos e entendemos nas 3 pessoas atuando, cada uma com um papel diferenciado. Então o Pai, ele tem um papel, o Filho, ele tem um papel, o Espírito Santo, ele tem um papel propriamente definido. Nós temos o Pai em primeiro lugar, o Filho em segundo lugar, o Espírito Santo em terceiro lugar, mas por estar em posições diferentes, eles não são um maior do que os outros. Na verdade, eles possuem a mesma qualificação ou são adorados da mesma forma, com o mesmo teor, com a mesma eficácia, com o mesmo amor. Você adora o Pai com o mesmo amor que você adora o Filho, com a mesma eficácia que você adora o Espírito Santo. Eles são 3, mas não são nenhum maior que o outro. Por que eles são assim? Porque eles são 3 e ao mesmo tempo são um. Eles são um por causa da sua natureza. Eles possuem a mesma natureza ou a mesma essência. A essência do Pai está no Filho, a essência do Espírito Santo está no Filho, a essência do Filho está no Espírito Santo. Todos eles compartilham da mesma essência. Por isso que os 3 são um só e os 3 merecem a mesma dignidade, porque os 3 são Deus. Os 3 são Deus. Então adoramos Jesus como Deus, adoramos o Pai como Deus, adoramos Jesus como Deus, adoramos o Espírito Santo como Deus. Os 3 merecem a mesma força de adoração. Então quando você adora aqui Jesus, você adora Jesus, você também está adorando o Espírito Santo, você também está adorando a Deus. E também, meus queridos, todos os 3 são eternos. Nenhum deles foi criado. Por que eu digo isso? Porque existem afirmações aí fora que dizem que Jesus foi criado. Que o Espírito Santo foi criado pelo Pai e pelo Filho. Não, os 3 são eternos. Só que o Pai é eterno e o Filho gerado eternamente. E o Espírito Santo é enviado eternamente. Como é que funciona isso? O Pai existe desde que toda a eternidade existe. E o Filho é gerado pelo Pai, porque como você conhece o Pai, também conhece o Filho. Por existir o nome Pai, a palavra Pai, existe a palavra Filho. Então, por eu saber que Deus é Pai, não existe Pai sem Filho. Então, Pai, cadê o Filho? Cristo. Ele é Pai desde toda a eternidade. Então, o Filho está com o Pai desde toda a eternidade. E o Espírito Santo? Ele é enviado desde toda a eternidade. Desde que existe a eternidade, o Espírito Santo é enviado. E esse, meus queridos, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Falar sobre o Espírito Santo. Trazer uma mensagem para os queridos sobre a importância do Espírito Santo na vida cristã. E o tema é a obra do Espírito Santo, em cima desse texto que nós lemos aqui. E algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre quando eu tinha mais ou menos, talvez uns 12, 11 anos, apareceu na minha casa um primo. Tinha muitos anos eu não tinha visto. Creio que eu vi ele com 6 anos de idade, 7 anos de idade, e esse primo sumiu. E depois dos meus 11, 12 anos, mais ou menos, ou 13 anos, ele apareceu lá em casa. Queria passar uma noite lá em casa. E aí, minha mãe deixou ele passar essa noite lá em casa. E esse primo começou a me falar algumas coisas em relação a Jesus, a vida de crente. E eu lembro que eu não entendia. Eu não conseguia entender. Mas uma coisa que eu entendi é que eu conhecia aquele primo meu. E eu sabia como que era a vida dele.
Eu tinha participado da vida pregressa dele. Uma vida torta. E eu lembro que ele falando de Jesus para mim, falando do Espírito Santo, eu disse assim, não, como assim? Você não é aquele primo meu que eu conheci alguns anos atrás? Ele disse, não. Aquele primo que você conheceu, morreu. E hoje está na sua frente aqui uma nova criatura. O Espírito Santo me mudou, me transformou. Eu sou a nova criatura em Jesus. E realmente, meus queridos, eu olhava para ele e eu vi que tinha uma coisa diferente nele. Ele não era mais aquele primo promíscuo, perdido que eu conheci. Era uma pessoa doce, uma conversa agradável, e só falava de Jesus, e só queria falar de Jesus. Eu lembro que nós dois dormimos no mesmo quarto, e ele abriu a Bíblia e ficou falando de Jesus para mim, e antes de dormir queria orar comigo, e eu, impressionado com aquilo, falei assim, realmente, você é uma nova criatura. Você está irreconhecível. Eu estou dizendo isso, meus queridos, porque um dos papéis fundamentais do Espírito Santo é mudar a vida do cristão. Se você tiver um encontro real com o Espírito Santo, real, eu falo real, verdadeiro, nunca mais você é o mesmo. A sua vida é mudada imediatamente. Seu comportamento, seus desejos, suas atitudes. Você se torna uma pessoa submissa ao Evangelho, submissa ao Espírito Santo. Você se torna uma pessoa submissa a Deus. Você se submete a Deus e não por esforço. Você não se submete a Deus porque alguém está mandando, alguém está enchendo sua paciência para você se submeter a Deus. Não, uma vez você transformado pelo Espírito Santo, você não consegue viver sem a água que Deus dá, sem a graça que Deus dá, sem a paz que Deus dá. É por isso que muitos vêm à igreja, e eu creio que nessa noite você está vindo aqui, porque você deve ter tido um encontro com o Espírito Santo e mudou a sua vida. E quando alguém fala para você sobre vir à igreja, ou quando você lembra que você tem que vir à igreja, seu coração queima. Queima dizendo assim, alguma coisa diferente aconteceu comigo naquela igreja. Alguma coisa aconteceu comigo que eu não sei explicar e preciso voltar lá. É assim o trabalho do Espírito Santo. E eu estou dizendo isso, meus queridos, também querendo alertar os irmãos sobre o evangelho híbrido que existe aí fora. O evangelho híbrido que tem me assustado. Porque o Jesus que eu conheci, meus queridos, eu não conheci um Jesus há 30 anos atrás, mais ou menos, um Jesus que me deixava com um pé no mundo, um pé na igreja, que me deixava com uma vida mundana e uma vida cristã. O Jesus que eu conheci há 30 anos atrás me mudou completamente. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo e nada desse mundo me atrai mais. Mas aí fora existe o evangelho híbrido, em que muitas pessoas estão dizendo assim, eu sou crente. E não são crentes, meus queridos. Se dizem membros de igrejas, simplesmente para dizer que são membros de igreja, mas não frequentam a igreja. Eu não quero que você se assuste, mas Pablo Vittar, que é um cantor mundano, ele é desviado da presbiteriana. E diz para todo mundo, eu tenho minha experiência com Deus, eu tenho meu tempo com Deus. Britney Spears, que foi uma cantora muito famosa há uns 10 anos atrás, ela saiu da igreja batista para cantar algumas músicas seculares, para gravar um CD com algumas músicas seculares. Britney Spears desviou, saiu da igreja e não tem força mais para voltar. Katy Perry, que gravou uma música promíscua, homossexual, que eu não vou dizer aqui o nome da música, filha de um pastor batista. E um dia no show ela foi dizer que assim, eu sou filho de pastor. O pai dela ligou para ela e disse, nunca mais diga nos seus shows que você é minha filha. As pessoas, meus queridos, não estão entendendo. A transformação do Espírito Santo é real. Ou você é ou não é. Ou você está no caminho ou não está. Ou você está frequentando a igreja e vivendo a nova vida. Ou você está disfarçado, se maquiando, se mascarando de uma coisa que Deus está vendo que você não é. E aí, meus irmãos, esse evangelho híbrido tem produzido
pessoas simpatizantes com o Evangelho. Ou seja, pessoas que vêm à igreja, não há uma transformação de vida, mas gostaram da igreja. Gostaram dos hinos, gostaram da ornamentação, gostaram da mensagem, mas não foram convertidas. Esse evangelho híbrido tem produzido pessoas que se dizem cristãs, mas fora do evangelho, como eu falei agora. Como César Menotti e Fabiano, não estou julgando esses irmãos, misericórdia. Mas dizem aí que são crentes, membros de igreja. Outro dia passou eles sendo batizados. Esse evangelho híbrido tem produzido pessoas não cristãs também, mas que estão dentro da igreja. Esse evangelho híbrido tem feito com que as pessoas venham à igreja, não tenham experiência real com Deus, e fiquem na igreja, e venham na igreja. O evangelho híbrido. Como mudar isso, meus queridos? Somente pelo poder do Espírito Santo. É por isso que nesse texto que nós lemos aqui, dos versos 1 ao 3 de João 16, Jesus está dando um alerta para os discípulos. Jesus está a ponto de ir para a cruz, meus irmãos. Já ensinou tudo para os discípulos. E antes de Jesus ir para a cruz, Jesus diz para eles assim: olha, deixa eu dizer algo para vocês. Eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas vocês vão ser odiados pelo mundo. O mundo não vai querer saber de vocês. O mundo vai perseguir vocês. Vocês vão ser caçados nas sinagogas, os reis vão procurar vocês, os governadores vão prender vocês, vocês vão serem odiados. Jesus dá um alerta aos discípulos. Por quê? Porque Jesus sabe, meus irmãos, que não dá para ser crente misturado com o mundo. Não dá. Não dá para ser crente junto com o mundo, porque o mundo odeia o evangelho, o mundo odeia o crente. Então, ou você é totalmente de Jesus, ou você ainda é do mundo. Jesus está dizendo isso para os discípulos, porque a missão da igreja vai exigir cooperação do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo na vida de cada um de nós aqui, meus queridos, nós somos atraídos imediatamente para qualquer oferta que esse mundo nos dá. E isso é todo dia, toda hora, a cada instante. Tem uma oferta nova tentando tirar você da presença de Deus. Por isso o Espírito Santo é importante na nossa vida. Jesus está dizendo isso porque o Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai e pelo Filho, ele é a única pessoa capaz de mudar a vida do homem completamente. E aí, pensando, meus queridos, no evangelho híbrido que está aí fora e não transforma a vida de ninguém. Pensando que nós precisamos do Espírito Santo para ter uma vida realmente mudada. Precisamos então entender nessa noite quais são as obras do Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo na vida do homem? E a primeira obra do Espírito Santo na vida do homem, meus queridos, é convencer o homem do pecado. É o primeiro trabalho do Espírito Santo na minha e na sua vida. Isso está escrito nos versos 8 do capítulo 16, parte B. Quando Jesus diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Como se Jesus dissesse assim: olha, nenhum pecador vai achar que é pecador se o Espírito Santo não for no seu coração e disser assim: ei, você é pecador. Tem uma natureza em você que está lhe dominando e que está controlando você, e você não consegue evitar o controle dessa força que está em você. É o Espírito Santo que vem no homem e diz: se você não se libertar dessa força, você não consegue vir para Jesus. É por isso, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele vai chegar na sua vida, na minha vida, e tirar hábitos e costumes que eram, ou que são ainda, prejudiciais para a minha e para a sua vida. Hábitos e costumes que afastavam eu e você de Deus. Por isso Paulo vai dizer: quem rouba não rouba mais. Se nós completarmos a frase do apóstolo Paulo, olha, quem bebia não beba mais. Quem usava droga não use mais.
Quem prostituía não prostitua mais. Quem adulterava não adultere mais. Se nós pegarmos uma lista de pecado aqui, você vai entender que o Espírito Santo atua na nossa vida para nos ajudar a não cairmos nos pecados que de tão perto nos consomem ou de tão perto nos segue. É por isso que quando você vem no culto no domingo, às vezes você chega aqui pensando assim, puxa vida, como essa semana foi uma semana difícil. Como que eu fui atraído por isso, por aquilo outro, meu Deus? Como que o pecado teve tanta força na minha vida essa semana? Aí você tem que entender que poderia ser muito pior. E que o pecado poderia ter feito um estrago na sua vida, um estrago que não dá para medir. Mas que por causa do Espírito Santo, ele vem na nossa vida e nos freia, nos segura, nos trava. Ele vem e segura a nossa vida para que a gente não caia em pecados maiores do que nós poderíamos cair, porque o nosso desejo pecaminoso, meu irmão, sem o Espírito Santo, é infreável. E se nós pensarmos o que o homem é capaz de fazer, da maldade que o homem é capaz de fazer, a guerra da Ucrânia é nada. A maldade que está presa dentro desse homem, que precisa nascer de novo, e que somente o Espírito Santo pode arrancar, perto de algumas que estão acontecendo nesse momento, é nada. Por isso o Espírito Santo, ele vai tirar do homem a plena certeza de que ele está bem, sem estar bem. Ora, muitos aí fora, meus queridos, sem o Espírito Santo, acham que estão bem. Muitas pessoas aí fora acham que sem o Espírito Santo, sua vida está correta, é daquele jeito mesmo que ele tem que viver. E não é. O Espírito Santo é aquele que vem convencer o homem do pecado. E convencer o homem do pecado, meus queridos, no texto que nós lemos aqui, é como se o Espírito Santo dissesse assim, deixa eu mostrar para você aonde você está falhando. Convencer, no original grego, é mostrar aonde estão as falhas. É o Espírito Santo que mostra para nós aonde estão as nossas falhas. Paulo gosta de fazer analogias e metáforas. João gosta também de usar analogias e metáforas. Tanto que o Evangelho de João, ele vai usar alguns princípios para poder ensinar. Mas Paulo também, usando de metáforas, ele vai comparar a vida cristã como a de um ferreiro forjando uma espada, e aí ele pegando aquele ferro e colocando no fogo, e depois que o ferro está em brasa, o ferreiro ele olha para o ferro em brasa para ver se tem alguma mancha preta. E diante daquelas manchas negras, o que é que o ferreiro faz? Ele dá marteladas nas manchas negras até a mancha negra desaparecer. E aí, mais uma vez, ele coloca no fogo, para ver se ainda existem outras manchas negras. E se existirem, ele vai dar mais martelada naquelas manchas negras. Em resumo, ele vai fazer isso até aquela espada não ter mais nenhuma mancha negra. Esse é o papel do Espírito Santo. Por isso a importância dele na nossa vida, no nosso cotidiano, em situações que nós passamos. E muitas vezes situações difíceis são importantes, porque colocado uma vez numa situação difícil, ou seja, na chama, ali nós vamos enxergar a mancha negra que é em nós. O Espírito Santo tem esse papel. Se você não cair, você não vai precisar levantar. Se você não errar, você não vai precisar acertar. Se você não vê que você é sujo, você não vai precisar se limpar. O Espírito Santo faz isso. Diz pastor Cícero, você está sujo, você está imundo, olha o que eu vou ter que fazer. Toma, até sair a mancha negra. E são tantas adversidades e dificuldades que nós somos colocados para que nós possamos entrar no prumo do Senhor por meio do Espírito Santo. Por isso não se atemorize nessa noite, você que está chegando na igreja agora, você que está chegando na presença do Senhor, e se de repente você cair em uma situação difícil, glorifique a Deus, porque é o Senhor, por meio do Espírito Santo, limpando você, santificando você, ajustando você da forma que Ele quer. E aí, meus queridos, o Espírito Santo, ele rompe antes de tudo com o amor natural do pecador.
pelo pecado. O Espírito Santo vai fazer com que você pare de amar o pecado. Porque pecar, meus queridos, é bom. Pecar é bom. Se pecar não fosse bom, ninguém queria pecar. Pecar é o impulso que nós temos natural, por causa da queda de Adão lá no Éden. Esse impulso natural nos faz fazer coisas que é ou que são boas. Mas aí o Espírito Santo vem em nós e faz nós abandonarmos os impulsos do pecado que para nós são boas, mas para Deus não é, e para a nossa vida espiritual não é. Por isso que nas coisas de Deus, meus queridos, o Espírito Santo sempre vai nos colocar do lado das coisas amargas, das coisas difíceis, das coisas chatas. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir para o lado das coisas que a gente não quer fazer. Porque o que nós não queremos fazer é exatamente o que Deus quer para nós. Ah, como eu gostaria de estar nesse domingo, 7h15 da noite, numa balada. Ah, como eu gostaria de estar nesta noite, domingo, 7h15, no boteco tomando a cervejinha. Ah, como eu gostaria de estar nesse domingo, aprontando, adulterando. Sabe por que isso não acontece? Porque o Espírito Santo convenceu você do pecado. E uma vez ele na sua vida, ele diz que para você o melhor lugar que você vai se encontrar ou você vai achar na sua vida é a presença de Deus. Não tem lugar melhor, meus queridos. E somente o Espírito Santo faz isso. Para o mundo é chato estar na igreja. Para o mundo é chato vir à igreja. Para o mundo é estranho cantar para Jesus. Mas para nós que somos convencidos pelo Espírito Santo, é uma dádiva, é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação. Mexe com o nosso coração, nos impulsiona a servir mais o Senhor. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, mostra as suas falhas, as suas manchas negras. Porque o homem, ele ama o seu pecado. Ele ama o seu pecado. No mais profundo do seu coração. Por conta própria, o homem não pode se arrepender. Por mais inteligente que o homem seja, por mais capacitado que este homem seja, por mais influente que ele seja, por mais poderoso que ele seja, ele não tem força para sair do pecado. Putin não consegue sair do seu pecado sozinho. Biden não consegue sair do seu pecado sozinho. Bolsonaro não consegue sair do seu pecado sozinho. Cícero não conseguia sair do seu pecado sozinho. Mas o Espírito Santo marcou encontro comigo e mudou a minha vida. E mudou a sua. E transformou a sua. Eles que estão aí fora, esses homens que estão aí fora não entendem que estão mortos em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Eles estão cegos para Deus e com os olhos abertos para o Deus desse mundo. Eles estão alienados em relação à vida de Deus. Assim, meus queridos, o papel principal do Espírito Santo é levar o homem ao arrependimento dos seus pecados, porque o homem sozinho, ele não pode fazer isso. Por isso, João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus disse para Nicodemos: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se aquele que vem a Jesus não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? É nascer do Espírito Santo. Nascer do Espírito Santo. A sua velha vida é retirada e o Espírito Santo lhe dá uma nova vida. Não a vida que você quer, mas a vida que o Senhor quer. E você não vai andar mais nos seus passos, mas vai andar nos passos que o Senhor determinar. Porque Jesus disse para Nicodemos: o Espírito Santo é como vento. Nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. Meus irmãos, qual é a obra do Espírito Santo depois de convencer o homem do pecado? Segundo, guiar em toda a verdade. Depois que esse homem é encontrado pelo Espírito Santo, depois que ele é convencido do pecado, agora o Espírito Santo vai convencê-lo
da verdade, vai guiá-lo na verdade, vai dar a ele entendimento da verdade. Veja os versos 13 de João 16, o verso 13, que diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, então, aqui, ele usa da sua força, do seu poder, para aplicar no homem a verdade do Senhor. E é interessante, meus queridos, que a única maneira de você ser confrontado pela verdade é por meio da pregação fiel, genuína do Evangelho. Além de você ser convencido do pecado, você precisa firmar na verdade. Firmar na palavra do Senhor. Firmar nos ensinos do Senhor. E Jesus está dizendo isso para os discípulos. Olha, eu preciso ir. Porque se eu não for, o Espírito não vem. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. E quando ele vier, ele vai levar vocês a toda a verdade. Ora, como é que eu sou discípulo do Senhor Jesus e não sou firmado na verdade? Como é que eu posso estar na presença do Senhor e ser levado por todo vento de doutrina? Como é que eu sou o servo do Senhor e sou conduzido por todo engano e mentira que existe nesse mundo? Não, meus irmãos. Aquele que é do Senhor Jesus, ele está firmado na verdade. E a verdade é o Evangelho. É por isso que aquele que é alcançado pelo Espírito Santo, ele não pode dizer assim: eu estou na igreja, mas de vez em quando eu dou minhas escapadas ali no mundo. Não conheceu a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não está liberto quando você ainda está preso a alguma coisa lá do mundo. Você não está liberto quando coisas aí desse mundo ainda te atraem. Ou quando você sente ainda uma cosquinha na mão, vamos dizer assim, para ir de encontro às coisas desse mundo. Jesus está dizendo para os discípulos: o Espírito Santo vai fazer de tudo para que vocês não se misturem com as coisas desse mundo. Meus irmãos, o Espírito Santo traz a verdade e a pessoa é convencida e sua resposta revela. Essa pessoa dando a resposta para Deus revela se ela é, ou se ela está arrependida, ou se ela ainda está dura de coração. A verdade revela quem você é. A verdade confronta você. E aí você dá como resposta ou uma vida transformada, ou um coração ainda duro. Porque a palavra de Deus tem esse efeito duplo. Quando a palavra é pregada no coração dos eleitos, ela entra. Mas naqueles que ainda não se arrependeram e o Espírito Santo não convenceu do pecado, ela bate e volta. É por isso que às vezes você está pregando o evangelho para uma pessoa na empresa, já há algum tempo, e a pessoa não escuta, não quer saber por quê? Coração endurecido. Quem quebra o coração endurecido é o Espírito Santo. Quem leva a verdade para o coração endurecido é o Espírito Santo. E se nessa noite você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, se você está aqui atraído pela palavra do Senhor, é porque esta palavra para você é a verdade e te atrai e te convence do pecado e da justiça. Então a única maneira de se levar boas novas é pregando. E você só pode fazer isso se você estiver arrependido do pecado e se você conhecer a verdade. Como você vai pregar boas novas se você não está convencido das boas novas? Como você vai falar a verdade se você não está convencido da verdade? A única maneira de fazer isso é por meio do poder do Espírito Santo nos convencendo da verdade. E naquela época, meus queridos, eu já falei isso uma vez aqui, haviam 3 verdades sendo pregadas naquela época. 3 verdades. A cultura daquela época era como a de hoje. As pessoas cheias de si. Cada uma dizendo que encontrou a verdade, cada uma dizendo que descobriu uma maneira do homem ser feliz. Como na nossa cultura. Naquela época, a sociedade dizia: não, a felicidade está com a gente. Então os romanos diziam que a verdade é a verdade veritas. A verdade romana.
E os gregos diziam, não, a verdade está conosco, e a verdade é a aletheia. A verdade está conosco. Então os romanos discutiam com os gregos sobre o que era a verdade. Mas os judeus defendiam uma outra verdade. E é a que Jesus trouxe quando disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra verdade, lá no grego, é emuná. Emuná. A palavra emuná literalmente significa crer sem ver. Verdade que Jesus está falando, está dizendo assim, em outras palavras, creia sem ver. E crer sem ver está falando de fé. E a verdade que Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai aplicar no seu coração é a verdade de você crer no Senhor Jesus. Não importa se Ele provou para você ou não que Ele existe. Não importa se você viu ou não viu. O que importa é que você foi convencido da verdade. Você crê e pronto. Pronto. Pela fé, você crê no Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo faz em você. Você crê, ser convencido da verdade. Por meio dessa verdade, emuná. Verdade que crê sem precisar ver. É isso que o Espírito Santo faz. Sem precisar de troca. Sem precisar de prova. Eu vou na igreja porque eu vou receber isso. Eu vou na igreja e vou trocar isso com Jesus. Eu vou na igreja se Ele me der isso. Eu vou na igreja se Ele fizer isso. Não. A verdade que o Espírito Santo te leva a crer é a verdade que mostra para você que você precisa de mais nada. Só em você já ter essa verdade já é o bastante. Só em você conhecer a verdade já é o bastante. E por último, meus queridos, qual é o papel do Espírito Santo, além de convencer o homem do pecado, além de guiar o homem em toda a verdade? O papel do Espírito Santo é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Verso 14 do capítulo 16 de João. Diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Jesus dizendo, o Espírito Santo me glorificará. A obra do Espírito Santo, meus queridos, é glorificar o Filho, é glorificar o Pai, é glorificar a ambos. O Espírito Santo está operando para Jesus ser glorificado. O Espírito Santo está convencendo do pecado para Jesus ser glorificado. O Espírito Santo está convencendo, na verdade, para Jesus ser glorificado. Esse é um dos principais papéis do Espírito Santo. Essa é uma das funções do Espírito Santo, nos conduzir, nos levar junto com Ele a glorificar a Jesus Cristo. E você não pode fazer isso se você não tiver sido convencido do pecado, se você não tiver sido levado à verdade. Você não vai conseguir glorificar o Senhor Jesus do fundo do coração se você não tiver passado por esses dois processos primeiro. Convencimento do pecado e conhecimento da verdade. Porque o Espírito Santo quer nos conduzir a Jesus. É por isso que não cabe, como eu já disse algumas vezes, meus irmãos, no culto solene, nenhum tipo de subterfúgio. Nada aqui pode tirar sua atenção de Jesus. Porque se o Espírito Santo está em você, Ele está fazendo você glorificar Jesus. Agora, se é homem em você, carne em você, espírito humano em você, você vai ficar confundido. Eu contei para os irmãos de um grande cantor, famoso, que um dia bateu no peito e disse assim, juntando todos os cantores do Brasil, ninguém canta como eu canto. Não demorou muito, meus irmãos, para esse homem cair de uma altura gigantesca e desapareceu. Por quê, meus irmãos? Na igreja, na obra de Deus, você não pode tomar o lugar de Deus. O lugar de glorificação é de Jesus. O altar para a glorificação é para Jesus. E quando Jesus está na igreja, você deve desaparecer, porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo fala por meio de João, quando João diz assim, eu quero que eu diminua para que ele cresça.
É o Espírito Santo falando no coração de João, dizendo assim: João, desaparece, João, para que ele cresça, para que ele apareça, para que ele seja glorificado. Por isso, quando você vier no domingo aqui, meu querido, se você vier com o Espírito Santo, cheio de Espírito Santo no coração, venha para diminuir e Jesus crescer, venha para sumir e Jesus aparecer, venha para você diminuir e Jesus ser glorificado. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Nos conduzir a Jesus. Mostrar para nós quem é Jesus. E anunciar para nós a glória e a majestade de Jesus. Estamos encerrando, meus queridos. Mas conta uma história interessante. Diz que um pastor foi numa palestra de um palestrante importante. E nessa palestra ele encontrou uma amiga de escola, que era cega. E quando acabou a palestra, todo mundo foi cumprimentar o palestrante. E ele viu quando a cega passou perto dele e foi cumprimentar a palestrante. E ele, espantado, ele olhou procurando quem foi que levou a cega, ou como é que a cega sabia que o palestrante estava naquele local aonde ela foi cumprimentar. E ele não tinha percebido que ao lado da cega estava o marido dela. Meio que escondido, mas foi o marido dessa cega que levou ela para cumprimentar essa palestrante. O pastor na hora pensou assim: puxa, é como o papel do Espírito Santo ao nos levar para Jesus. Ele não quer o destaque é de Jesus. Ele não quer aparecer, ele quer que Jesus apareça. Porque ele glorifica Jesus. E ele quer que nós também glorifiquemos a Jesus. Então o Espírito Santo está fazendo a obra dele de nos levar ao arrependimento do pecado, a conhecer toda a verdade e ao mesmo tempo nos levando para Jesus sem buscar reconhecimento. Isso é o que é maravilhoso na obra do Espírito Santo, meus irmãos. Alguém que faz o que faz nas nossas vidas e não busca nenhum mérito, não busca, meus queridos, nenhum apreço nisso, mas se esconde para que somente Jesus apareça. É por isso que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A ideia do Espírito Santo é que Cristo em você apareça, se destaque, seja reconhecido. Que as pessoas olhem para você e digam assim: você é crente? Eu estou achando que você é crente, você tem uma cara de crente. É Jesus brilhando no seu rosto. E quem está fazendo isso é o Espírito Santo. E eu não sei quantos dos irmãos aqui já passaram por essa situação de alguém que você não conhece, numa conversa, dizer assim: você é crente. Ou alguém dizer assim: olha, eu estou achando que você é crente. Senti uns arrepios, senti uma dor de barriga. Nós precisamos disso, meus irmãos, porque isto é um papel do Espírito Santo. Levar-nos a manifestar, externar Jesus Cristo. E aí, meus amados irmãos, finalizando, o mundo está aí. O mundo está aí. Com suas armadilhas, com seu engano, com suas artimanhas, fazendo pessoas dizerem cristãs quando não são, são crentes, nem sem frequentar a igreja, sem transformação do Espírito Santo, tentando confundir a verdade do Evangelho. É isso que o mundo está tentando fazer. Muitas vezes enganando as pessoas aí fora. Porque quem olha para uma pessoa aí fora que não é convertida, realmente se diz crente, causa escândalo. Então, quando nós sabemos que nós fomos convencidos do pecado, quando nós sabemos que vivemos a verdade, quando é que nós sabemos que amamos glorificar a Deus? A resposta é, meu querido, quando cremos no Evangelho do fundo do coração, quando aborrecemos o pecado. Você é uma nova criatura quando você vê que você não consegue mais pecar como você pecava. Você é uma nova criatura
quando você crê cada vez mais em Jesus Cristo e o glorifica. Esses são sinais de que você foi convencido do pecado, de que você vive a verdade e de que você ama glorificar a Deus. E aí, João, no capítulo 3, no verso 18, Jesus diz assim, olha, separando muito bem quem é transformado pelo Espírito Santo e quem não é. Jesus diz, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. E aí, para finalizar, qual é a obra do Espírito Santo nessa noite? Eu falei finalizar 3 vezes, hein? Qual a obra do Espírito Santo nessa noite, nesse lugar, aqui na igreja? A obra do Espírito Santo nessa noite é te levar para Cristo. Talvez você nessa noite aqui não tenha Jesus como seu Salvador. Talvez você nessa noite não tenha experiência com o Espírito Santo. Talvez você nessa noite precisa do encontro com o Senhor Jesus por meio do Espírito Santo. E se você precisa de uma obra do Senhor na sua vida, eis o tempo, o momento oportuno de você ser tocado por esse Espírito, ser convencido do pecado, conhecer a verdade e glorificar Jesus. É você nessa noite? É você que está precisando do encontro com Cristo? Vamos orar. Ó Pai, te bendizemos pela Trindade Santa, pelo papel, ó Deus, de cada pessoa na vida da tua igreja. E nessa noite em especial, ó Deus, pelo papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Ó Pai, usa o teu Santo Espírito para convencer o homem do pecado. Salva, ó Deus, nessa noite. Transforma, ó Deus, nessa noite. Muda vidas nessa noite, ó Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa arrancar você plenamente de uma vida de pecado, uma vida promíscua, de uma vida de engano. E que por meio do Espírito Santo você venha se dobrar ao único que é digno de toda a honra e toda a glória, que é o Senhor Jesus. Que a tua palavra, Senhor, nessa noite encontre morada, para que haja salvação, transformação e mudança de vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Passa a palavra. Aleluia, glória a Deus, que assim como essa palavra veio de encontro ao meu coração, possa também ter falado profundamente no coração de cada um dos irmãos. Vamos entoar o hino de número 336 do nosso inário. Hino de número 336, Transformação. Vamos nos colocar de pé. Nosso irmão Fábio estará nos conduzindo. Hino de número 336 do nosso inário. Pecador, nós
Nesse momento, convidar o nosso irmão João, mas o João grandão de cá, esteja fazendo oração e logo após o pastor estará impetrando a bênção. Oremos. Amém, Jesus. Obrigado, meu Pai. Amém, Jesus. Em Jesus. Oh, meu Deus, nos ajude, ó Pai. Oh, Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos recebam a bênção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo repousem sobre a igreja do Senhor, espalhada por todo o mundo. Amém.